Bem-vindos de volta a Olhando para Jesus. Hoje nós vamos olhar para um autor do século XVII com o nome de William Bates. E o livro que eu vou tirar a citação, se vocês quiserem estudar o Evangelho, este é um ótimo lugar para crescer no seu conhecimento. Essa grande obra de Cristo, The Harmony of Divine Attributes and the Contrivance and Accomplishment of Man's Redemption. Este livro, é claro, foi recomendado por Archibald Alexander e o próprio escritor, Dr. Robert Martin. Joe Beeke, Dr. Beeke escreveu a introdução, e este é um daqueles livros monumentais na minha vida. Você pode pensar que o título é um tanto incomum. A harmonia dos atributos divinos, basicamente falando da obra de Cristo. Mas é isso que o torna tão poderoso. Sobre o que ele está escrevendo é a essência do Evangelho. A questão que Paulo traz à tona em Romanos 3, como Deus pode ser justo e ainda assim justificar o ímpio. É o grande dilema teológico de todos os tempos. E a resposta é encontrada, a resposta divina é encontrada na cruz de Cristo. Deus mostrou a sua justiça como nunca antes, através do aniquilamento do seu próprio Filho. Agora Deus pode mostrar misericórdia. Sim, porque o seu Filho pagou toda a dívida debaixo da justiça divina, para que Deus agora pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E é isso que este livro fala. Você entende? Quando os teólogos te dizem que a cruz é a maior revelação do caráter, dos atributos de Deus, você não vai entender o que eles estão dizendo, a menos que você perceba que antes da cruz havia um problema. Como que Deus concede perdão aos homens ímpios e faz eles justos com sangue de touros e cabras? Simplesmente não pode realizar tal coisa assim. É através do sangue do seu próprio Filho. Agora, William Bates vai nos contar a respeito da grandeza do Evangelho. Então vamos ler. O apóstolo nos diz que o mistério da nossa redenção contém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Para mostrar a sua excelência e abundância. As riquezas insondáveis da graça são colocadas nele. Há um assunto vasto, infinito e perpétuo para a investigação da mais excelente compreensão. Nenhuma razão criada é capaz de atingir o seu ápice ou soar a sua profundidade. Pelo estudo contínuo e crescente no conhecimento disso, a mente desfruta de um prazer perseverante que excede em muito o curto prazer. Prazer de deleites sensuais. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu oro para mim, para o corpo de Cristo, para que aqueles que estão assistindo esse vídeo saibam e conheçam mais de Cristo. E em conhecendo mais assim, que o nosso amor possa ser prolongado, Senhor. As nossas afeições, que elas sejam atraídas para Ele, pelas Tuas virtudes, pelo que Ele fez. Oh, meu Deus, eu oro especialmente pelos pregadores, para os homens de Deus desta era. Que eles deixem de lado todas as coisas triviais e preguem a Cristo. Preguem Ele profundamente e com paixão, pelo homônimo de Cristo. Amém. Bem, vamos dar uma olhada em William Bates. O apóstolo nos diz que o mistério da nossa redenção contém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, para mostrar a sua excelência e abundância. Agora, a sabedoria de Deus é vista, claro, na criação do universo. Quero dizer, não podemos nem chegar perto de entender de verdade a menor célula. E ainda assim Deus criou o universo e não apenas criou ele. Ele sustenta o universo para que haja sabedoria
além da compreensão dos homens e dos anjos. E em seguida, quando olhamos para a perseverança ou a preservação ao invés do mundo, que pela sua palavra ele não só criou, mas pela sua palavra de sabedoria ele guarda todas as estrelas, as galáxias, todo o universo. Há seres materiais e espirituais. Há muita sabedoria nisso. Mas a Bíblia nos ensina, e nós devemos entender pela fé, de que, em certo sentido, tudo isso é brincadeira em comparação com a sabedoria de Deus que é revelada na cruz de Cristo. Sabe, eu conheço apologistas neste mundo que deram uma grande atenção à criação. E alguns deles começaram e terminaram com a criação. Mas o grande apologista defende a criação, fala sobre as glórias e a sabedoria de Deus na criação, apenas porque percebem que estão defendendo algo muito maior, o Evangelho de Jesus Cristo. Então não importa o assunto que você se compromete no seu ministério. Seja você um apologista, seja você um expositor, você precisa perceber isso. Tudo que você faz precisa encontrar o seu propósito em Cristo. Tudo deve apontar para Cristo. Porque nele é revelada a infinita, contínua, maravilhosa sabedoria de Deus, até mesmo acima do universo. Agora vamos continuar. E ele diz que é aquele que ocupa incessantemente as hostes celestiais. No nosso último episódio, foi Charles Spurgeon, Charles Simeon diz essa coisa, que na mente dos anjos existe o Evangelho. Então nós adicionamos também a mente de Deus, nela há o Evangelho. A coisa que mais ocupa eles, sabe, não diz que os anjos se inclinam para a frente a fim de dar uma espiada, ter uma visão mais ampla da criação. Mas diz que eles se inclinam para a frente para terem uma visão melhor do Evangelho de Jesus Cristo, porque é lá, é onde Deus é revelado. Lá é onde a sabedoria infinita irrompe como uma inundação. Vamos continuar. Há um assunto vasto, infinito e perpétuo para a investigação da mais excelente compreensão. Nenhuma razão criada é capaz de atingir o seu ápice ou soar a sua profundidade. Agora, de novo, nenhuma razão criada é capaz de atingir o seu ápice ou soar a sua profundidade. Quando ele diz que a razão criada, ele está se referindo a tudo a parte de Deus. Seja o homem menos educado, ou seja o maior anjo, o principado poder no céu. Que o conhecimento, a sabedoria de Deus, que é revelada no Evangelho, que nós não podemos compreender tudo. Podemos conhecer o suficiente para sermos salvos, podemos conhecer o suficiente para sermos transformados por Ele. Mas quando chegamos ao céu, alguém me perguntou, muitas vezes me perguntam isso, especialmente as crianças pequenas, quando chegarmos ao céu nós vamos saber todas as coisas? Bem, saberemos muito, mas não saberemos tudo. Porque, especialmente, nós não saberemos tudo sobre o principal tema. Porque o principal tema no céu é uma glória infinita. É uma maravilha infinita, é uma sabedoria infinita. É a revelação de Deus na pessoa e na obra de Cristo. Então, é algo que nós vamos ser capazes de perseguir pela eternidade. E no final de 1000 eternidades, haverá muito mais para ser perseguido. Não é tão maravilhoso? Então, às vezes eu escuto isso de pessoas, ele vai pregar sobre o Evangelho, sabemos sobre isso. Isso traz uma grande ignorância das Escrituras. E uma falta de cultivo da mente de Deus através da leitura das Escrituras. Uma criança pode saber o suficiente do Evangelho para ser salva. Mas o maior teólogo
que passa 120 anos da sua vida simplesmente contemplando João 13,16, não irá esgotar a glória que é encontrada nessa passagem. E esse é o fardo do pregador, mas também é a sua alegria. O nosso trabalho principal não é ser um motivador, um coach, um estrategista ou um político. O nosso trabalho principal é ficar a sós, procurando as riquezas de Cristo, a fim de trazer ao povo de Deus. Meus queridos irmãos, se vocês passarem algumas horas por semana estudando rapidamente, preparando algo para dizer, vocês traíram a vocação de vocês. E se você diz que é porque você pessoalmente não gosta de estudar, ou até mesmo se você disser que há tantas outras atividades que estão atraindo você para longe, eu quero que você saiba que a sua vocação é tão alta que não há desculpa. Você foi chamado para se apresentar diante de Deus e do povo de Deus. E há uma glória infinita. Vai demorar um pouco, então é melhor você começar. E ele continua e diz: pelo estudo contínuo e crescente no conhecimento disso, a mente desfruta de um prazer perseverante. Isso é o que eu amo nos antigos escritores, nos livros antigos. Estudo contínuo e crescente no conhecimento disso. Nós não estudamos, sabe? Muitas vezes o estudo recebe uma má reputação das pessoas, não é? A ideia de doutrina e teologia, nós também sempre ouvimos isso como: eu não quero doutrina, só quero Jesus, eu não quero teologia, só quero Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo dizer uma coisa assim. Nós estudamos não apenas a palavra, não apenas as línguas, nós estudamos, mas também oramos e oramos, porque nós estamos em uma jornada buscando conhecer mais sobre Ele, mas não apenas para nós mesmos. É para o povo de Deus. Quantos mecânicos, carpinteiros, donas de casa adorariam ter o chamado e o tempo suficiente simplesmente para buscar a Cristo? Essas mesmas pessoas estão sentadas em nossas congregações e eles precisam de um homem diante deles que estude Cristo e faça Cristo conhecido para eles. Ele diz: pelo estudo contínuo e crescente no conhecimento disso, a mente desfruta de um prazer perseverante, que excede em muito o curto prazer, ou prazer de deleites sensuais. Eu fui criado em uma fazenda em Illinois. A cidade, nós não morávamos na cidade, nós morávamos na fazenda, mas a cidade tinha cerca de 1.000 pessoas. Eu não tenho certeza se realmente chega a isso. É desnecessário dizer que a maioria dos rapazes que andavam comigo eram fazendeiros, pecuaristas, e que nós passávamos a maior parte do nosso tempo caçando, pescando, e não éramos o grupo de jovens mais culto. E eu me lembro de uma vez que eu acho que foi na 9ª série, nós dissemos que íamos estudar a apreciação de arte. Nós nem tínhamos ideia do que era isso. Mas descobrimos que você tem que aprender a apreciar a arte. Ela pode não vir naturalmente. E quando você começa a conhecer as histórias, a pintura por detrás do homem ou da mulher que pintou aquilo, quando você começa a olhar para as cores, os esquemas e até mesmo o material que foi usado, o que acontece? Você cresce na sua apreciação. Você tem que cultivar a capacidade de apreciar a arte. É a mesma coisa com a comida. Na maioria, nós fomos criados comendo cervos e bagres. As iguarias da França não estavam realmente nem perto de nós. E com o tempo você começa a ver a beleza da comida, a habilidade por trás da preparação dela. Porque eu tenho viajado ao redor do mundo, diferentes sabores, e você começa a apreciar tudo isso, sabe? Você se disciplina para apreciar, eu suponho, as coisas boas. A mesma coisa deve acontecer nas nossas igrejas.
Porque parece que nós estamos contentes em comer uma comida desleixada, uma comida que não é boa para nós. Isso é porque talvez nós não tenhamos cultivado uma apreciação por aquilo que é bom. E muitas vezes, os crentes que não cultivaram tal apreciação, muitas vezes é porque eles estão em igrejas onde é perceptível que o pregador não faz isso. Poderíamos falar sobre política e todo tipo de coisa. E colocar a culpa em tantas pessoas sobre por que o mundo é assim e tal. Mas pelo menos no que diz respeito à igreja, a igreja é fraca onde os pastores, os professores evangelistas são fracos. A igreja está disposta a comer a forragem de um buffet desleixado, porque muitas vezes é isso que os ministros de Cristo estão dispostos a dar, porque é o que eles estão dispostos a comer, porque eles não cultivaram uma apreciação do Evangelho. Queridos irmãos, isso tem um custo. Tem um custo de se afastar e ler o livro, de Gênesis até Apocalipse, de novo, parando quando enxergamos Cristo e investigando Ele, se desviando assim, sabe? Moisés talvez tenha se desviado, porque havia uma sarça ardente. Eu me viraria de lado. Mas o que é uma sarça ardente? Em comparação com o Cristo crucificado e ressurreto. Ambos têm o seu lugar. Mas, homens, nós precisamos nos retirar, nós precisamos aprender a cultivar a apreciação para com o Evangelho. E uma das maneiras que nós podemos fazer isso, e claro, eu tenho que terminar dessa maneira, é lendo livros antigos. Que Deus os abençoe.